Oi, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar a você como validar no Servlet dados vindos de um formulário HTML e como redirecionar a aplicação para arquivos diferentes dependendo do resultado dessa validação. Eu sou o professor João e este é o canal Programando com João. Vamos para o vídeo? Para o exemplo deste vídeo, nós vamos ter um formulário HTML para que o usuário possa fazer a entrada de dados de uma sessão de cinema. Esses dados incluem o nome do filme, a data da sessão, a hora de início e de término da sessão e o número da sala. Ao receber esses dados, a classe Servlet vai fazer uma validação para saber se a hora de término do filme é maior que a hora de início. Caso não seja, ele vai redirecionar o usuário novamente para o formulário para que ele possa corrigir esses dados. Para isso, eu já criei o pacote domínio e dentro dele a classe JavaBeans seção e o arquivo cadastro.html, que contém um formulário para entrada de dados. Vamos ver? Vou abrir aqui meu projeto vídeo 8, vou abrir aqui minha pasta Java Resources, src, pacote domínio e está aqui a classe seção. Observe que a classe seção tem os atributos filme, data, início e término como string e o atributo sala como int. Tem aqui o método construtor com assinatura vazia e sem bloco de código. E aqui tem o método get e o método set para cada um dos atributos. Na pasta Web Content, nós temos aqui o arquivo cadastro.html, onde tem o formulário, cujo action é o salvar sessão, que é o nome que nós vamos dar para a nossa classe Servlet, que vai receber os dados dele, através do método post. E nós temos aqui os campos com o name filme, data, início, término e sala. Além do botão aqui do tipo submit para poder enviar os dados para o Servlet. Então vamos testar? Vou abrir aqui o navegador e vou digitar o seguinte endereço: 127.0.0.1 8080 barra projeto 8 barra cadastro.html. E está aqui o formulário para entrada de dados, com os campos para o título, data da sessão, hora de início, hora de término e a sala da sessão. Como nós já temos a classe JavaBeans no pacote domínio representando a camada de dados e o formulário HTML na pasta Web Content representando a camada de apresentação, vamos criar agora a classe Servlet dentro do pacote controle. Vamos lá? Antes de criar a classe Servlet, é necessário criar o pacote onde ela vai ser inserida. Para isso, vamos clicar com o botão direito aqui em cima do projeto, na opção New, e em seguida em Package. Vou colocar aqui o nome, controle, que é o pacote que representa, né, a camada de controle. Vou clicar com o botão direito aqui novamente no meu projeto, clicar aqui em Refresh, para ele poder atualizar aqui e organizar corretamente os pacotes. E para criar a classe Servlet, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do pacote controle, na opção New em Servlet. Vou colocar o nome aqui, ó, salvar sessão. Observe que é o mesmo nome que eu coloquei aqui no action do atributo form, tá? Clicar aqui no botão next, next novamente. Vou desmarcar aqui o meu método construtor e vou clicar no botão finish. A classe Servlet está criada e eu vou agora retirar esses comentários para deixar um código um pouco mais limpo. Pronto, já tirei os comentários, já deixei o meu código um pouco mais limpo. Agora eu vou começar a programar o método do post. Vou colocar o cursor aqui dentro e vou criar as variáveis que vai receber como parâmetros os campos do formulário HTML. Então vamos começar. Então eu vou colocar aqui string filme recebe o objeto request e o método .get parameter. Vou colocar aqui entre parênteses, entre aspas, o nome do campo que é filme. Após declarar todas as variáveis e fazer com que todas elas recebam parâmetros do formulário HTML, nós vamos criar agora um objeto da classe de domínio. Então, para isso, eu vou colocar aqui seção SES recebe no seção.
Observe que tem um erro aqui. Esse erro é causado pelo fato da classe domínio não estar no mesmo pacote da classe servlet. Para resolver isso é bem simples, basta pressionar Ctrl Shift O, que ele importa a classe seção. E agora, através do método set de cada atributo, nós vamos passar como parâmetro para objeto de seção todas as variáveis que receberam os valores vindos do formulário HTML. Vamos lá? Então vamos colocar assim, set.setFilme, passando a variável filme como parâmetro. E nós vamos fazer o mesmo para os outros atributos. Após colocar o último envio de mensagem para o método set, o nosso modelo de implementação MVC já está representado através do formulário HTML, que é a camada de apresentação, enviando dados para o servlet, que é a camada de controle, que está enviando dados para a classe seção, que está na camada de dados. Agora que a classe servlet já está criada, já está recebendo dados do formulário HTML, já está passando esses dados para a classe de domínio, nós vamos criar agora o arquivo JSP de sucesso, informando que a seção foi cadastrada. Vamos lá? Para isso, clique com o botão direito na pasta Web Content, vamos na opção New, e em seguida em JSP File. Vou colocar aqui o nome do arquivo de sucesso.jsp, vou clicar em Next, vou selecionar aqui o tipo, que é o JSP com HTML, vou clicar em Finish. Pronto, meu arquivo JSP está criado. Vou fazer algumas alterações para deixar no padrão de HTML5. Agora que eu já fiz as alterações para colocar no padrão de HTML5, agora vou montar a página de resposta para o usuário. Para isso, vou criar um bloco de JSP aqui dentro do body. Vou lá no salvar sessão, vou copiar a declaração de variáveis e esse request.getParameter. Vou colar aqui dentro do bloco de JSP para poder receber os dados que vão vir lá da classe servlet. Aí embaixo vou colocar assim, H1, cadastro de sessões de cinema. Vou colocar aqui um field set, botar uma legenda aqui, legend. Aí botar assim, dados da seção cadastrada. Aqui dentro, botar um parágrafo. A seguinte seção foi cadastrada. Opa, errei, deixa eu voltar aqui. Foi cadastrada com sucesso. Fechar o parágrafo. Criar mais um parágrafozinho aqui embaixo. E dentro desse parágrafozinho aqui, vou colocar os dados da seção. Então, vou colocar assim. Título do filme, 2 pontos. Eu vou colocar aqui um bloco de JSP com o sinal de menor porcentagem igual e o nome da variável filme. E vou fazer isso para todas as variáveis. Após colocar o código que escreve na página o conteúdo das variáveis, nós vamos voltar lá na classe servlet para colocar o método que redireciona o servlet para esse arquivo de sucesso. Vamos lá? Vamos lá no salvar sessão. Então, aqui embaixo, depois do envio de mensagem para os métodos set, nós vamos colocar assim, response, que é o objeto de resposta ao usuário, ponto, send, redirect, e aqui nós vamos colocar o nome do arquivo, que é o sucesso.jsp. Sucesso.jsp. Só para lembrar, aqui no arquivo sucesso.jsp, nós temos aqui 5 variáveis, recebendo cada uma delas um parâmetro. Então é necessário que na hora que eu faço redirecionamento aqui pelo send redirect, eu passe esses parâmetros para o arquivo JSP. Como é que a gente faz isso? Vamos lá? Então eu vou colocar aqui a interrogação para informar que nós vamos ter parâmetros e vamos colocar parâmetro filme igual, do lado de fora da aspas, mais a variável filme.
para concatenar a string que representa a URL com a variável filme. Mais, entre aspas, e comercial, indicando que vai ter outro parâmetro, data igual, do lado de fora da aspas, mais a variável data, mais, entre aspas, e comercial, porque vai vir outro parâmetro, início igual, do lado de fora da aspas, mais a variável início, mais, entre aspas, e comercial, para vir outro parâmetro. Término igual, mais a variável término, mais, abro aspas, e comercial, o outro parâmetro. Sala igual, do lado de fora da aspas, mais a variável sala. E aí, com isso, gente, o que vai acontecer? Ele vai redirecionar essa classe servlet para o arquivo sucesso.jsp, passando 5 parâmetros. Filme, data, início, término e sala, e cada um deles vai ter como conteúdo uma das variáveis declaradas no próprio servlet. Vamos testar agora? Então, para testar, eu vou reiniciar o meu servidor aqui, botão direito, restart, tá? Vou esperar ele restartar. Enquanto isso, já vou abrindo aqui o meu navegador, tá aqui, né? Meu servidor acabou de ser startado e vou preencher o formulário para poder fazer um teste. Então vamos lá, botar aqui, título do filme, De Volta para o Futuro, a data da sessão, vou colocar aqui, 26 de abril, hora de início, vou colocar aqui, 6 horas PM, que representa 18 horas, término, 8 horas PM, como se fosse às 20 horas. Sala da sessão, sala 3, por exemplo. Vou clicar em cadastrar sessão. E aí, esse tempo de demora é o tempo que ele passa os dados por servlet. O servlet cria o objeto da classe de domínio, manda mensagem para os métodos set e redireciona para o arquivo sucesso.jsp. E aí nós temos aqui, ó, o título do filme, a data da sessão, a hora de início, a hora de término e a sala da sessão. Aparentemente, está tudo funcionando bem. Os dados do formulário HTML indo para a classe servlet, a classe servlet criando um objeto do domínio e passando os dados para os seus atributos e depois retornando ao cliente através de um arquivo JSP. Mas já parou para pensar o que acontece se no horário de término o usuário colocar uma hora menor do que a hora de início? Por exemplo, o usuário coloca hora de início 6 horas e hora de término às 4. Né? Do jeito que está, isso passaria de boa pelo servlet e chegaria lá no domínio. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma validação na nossa classe servlet para, caso isso aconteça, o usuário seja redirecionado para uma página de erro, exibindo novamente o formulário para que ele possa corrigir a hora de início e a hora de término. Vamos lá? Para isso, nós vamos fazer uma pequena alteração na nossa classe servlet. Então, eu vou lá na minha classe salvar sessão, vou colocar o cursor entre a declaração das variáveis e a criação do objeto da classe sessão. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma estrutura de seleção, if. A tendência é que a gente tente fazer a comparação da seguinte forma. Término maior que início, correto? Mas isso não vai funcionar. Por quê? Porque o operador relacional maior, ele só pode ser utilizado para comparar valores numéricos. Por exemplo, int, float, double. Como a variável término e a variável início são do tipo string, nós temos que utilizar o método compareTo, que é um método pertencente à classe string. Como é que ele funciona? Eu vou escrever primeiro e depois eu explico. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos colocar assim, olha, término, ponto, o método compareTo, entre parênteses, a variável início. Eu vou colocar aqui, maior que zero. Maior que zero. Então, vamos lá. Como é que funciona o compareTo? Ele vai pegar a primeira variável aqui, que é término, e vai comparar com a segunda variável, que é início. Se a variável término ela for maior do que a variável início, tá? Esse método retorna um número positivo.
Se ela for menor que a variável início, o método vai retornar um número negativo. E se elas forem exatamente iguais, o método converte o retorna zero. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos colocando maior que zero. Por quê? Porque se o início for maior, se o término for maior do que o início, isso significa que está tudo ok. Então, vai ser maior que zero, a condição vai ser verdadeira, e aí ele vai criar o objeto de seção e vai executar os métodos set. Tudo bem? Agora, eu vou colocar chaves aqui para criar o bloco de código desse if. Vou identar aqui esses códigozinhos aqui, tá? E, no final, eu vou fechar chaves para fechar o bloco de código do if. Ou seja, tá? O objeto de seção, envio de mensagem, os métodos set e o redirecionamento para o arquivo de sucesso só vai acontecer se a hora de término for maior do que a hora de início. Tudo bem? Então vamos lá. Para finalizar, nós vamos colocar assim, else, tá? E nós vamos pegar essa linha aqui, olha, response.redirect aqui, ó. Eu vou copiar essa linha toda e vou colar aqui embaixo desse else. E vou fazer uma pequena alteração aqui. Em vez de ele redirecionar para o arquivo sucesso.jsp, ele vai redirecionar para um arquivo chamado de erro.jsp, passando todos os parâmetros para esse arquivo. O que vai ter nesse arquivo erro? Ele vai ter o formulário para que o usuário possa preencher novamente e corrigir a hora de início e a hora de término. Agora que nós já criamos a validação do horário de início e do horário de término da sessão na classe Servlet, nós vamos criar o arquivo erro.jsp, que vai apresentar para o usuário o formulário preenchido para que ele possa corrigir os campos hora de início e hora de término. Vamos lá? Para isso, eu vou clicar com o botão direito em cima da pasta Web Content, na opção Null, na opção JSP File. Vou alterar o nome daqui do arquivo para erro.jsp. Tá? Vou fazer algumas pequenas alterações para colocar no padrão de HTML5. Após fazer essas alterações, vamos começar então a montar a página de erro. Vai ser mais um recorte dos outros arquivos. Primeiro, eu vou aqui no arquivo sucesso.jsp, vou pegar esse bloco de JSP com a declaração das variáveis e com o recebimento dos parâmetros, vou copiar, vou vir aqui no erro.jsp e vou colar dentro do body. Em seguida, aqui embaixo, eu vou colocar o formulário HTML. Então, eu vou lá no cadastro.html, vou selecionar tudo do H1 até o /form, vou copiar, vou vir no meu arquivo de erro e vou colar aqui dentro, embaixo do recebimento dos parâmetros. Vou salvar. Vamos testar para ver como é que está funcionando até o momento. Mas antes, eu vou restartar o meu servidor, vou abrir o meu navegador, vou vir no meu formulário. Se eu deixar do jeito que está, com a hora de início menor que a hora de término, beleza. Cliquei no cadastrar sessão, ele vai para o arquivo de sucesso. Agora, se eu voltar aqui e botar, por exemplo, a hora de término 4, que é menor do que a hora de início, olha o que vai acontecer. Ele vai para o arquivo erro.jsp, ou seja, que é o arquivo que tem o formulário novamente. Agora, o ideal é que dentro desse formulário ele já aparecesse os dados que o usuário preencheu, para eu não ter que preencher tudo novamente. Isso é simples. Vamos lá? Aqui no arquivo de erro, nós colocamos aqui as variáveis, recebendo como parâmetros o valor das variáveis lá do servlet. Então, o que nós vamos fazer? Dentro de cada input aqui, por exemplo, input do campo field, eu vou colocar assim, value, que é o valor padrão do campo, entre aspas, e aí dentro da aspas, o que eu vou colocar? O bloco de JSP menor, porcentagem igual, e o nome da variável filme. O que ele vai fazer? Ele vai escrever a variável filme dentro do value do campo. E aí, automaticamente vai aparecer o nome do filme dentro dele. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, vou copiar esse value, vou colar em todos os inputs aqui. Isso eu vou trocar o nome da variável. Aqui, ó, variável data. Vou colar aqui
e trocar o nome da variável para a variável início, vou trocar aqui o nome da variável para término e aqui o nome da variável para sala. Vamos testar? Então vamos lá. Então vou abrir aqui meu navegador novamente. Voltei. Aí eu vou botar aqui, ó, tá vendo? Hora de início 6, hora de término 4. Cliquei no botão cadastrar sessão. Vamos lá. Opa, vê? Estamos aqui, ó, na página de erro.jsp com o formulário preenchido. Se você quiser colocar uma mensagem para o usuário, vamos colocar aqui o cursor entre o campo data e o campo hora de início. E vamos colocar aqui, ó, P de parágrafo, style, que é para colocar uma folha de estilo, igual a, vamos colocar o seguinte estilo. Background color, que vai ser a cor do fundo do parágrafo, dois pontos, red, que é vermelho, color, que é a cor do texto, dois pontos, white, tudo bem? Aí botar assim, fonte, size, dois pontos, 13 pt, para ficar um pouquinho maior. E botar assim, ó, paging, dois pontos, 5 pixels, para poder fazer a caixinha ficar bem bacana, tudo bem? Aí eu vou colocar aqui o texto do parágrafo. A hora de término deve ser maior que a hora de início, tudo bem? E eu vou fechar aqui o meu parágrafo. Vamos testar para ver se fica legal? Então é o seguinte, vamos voltar aqui no formulário, né? Vou manter aqui, ó, o horário de início 6, horário de término 4, clicar no botão cadastrar sessão e aqui, ó, a hora de término deve ser maior que a hora de início, tudo bem? Aí se você manter o 6 e o 4, ele continua no mesmo erro, porque continua no arquivo erro. Se eu vier aqui e alterar a hora de término para 8 agora, aumentei, cliquei no botão cadastrar sessão, ele foi de boa, tudo bem? Lembre-se que todos os códigos usados nesses exemplos estão disponíveis em uma conta do GitHub, cujo link está na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado e se você realmente gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante para a continuidade desse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.